Esse podcast foi gravado pelo professor Francisco Raso, do Ângulo Sorocaba, a Escola do Leão. Fala pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam passando muito bem nesta quarentena e cuidando de vossas vidas. Hoje nós falaremos de um filósofo que talvez seja o maior filósofo de todos os tempos. Modestamente não sou eu e modestamente não é o senhor Nietzsche, mas é o grande Platão. Platão é um dos maiores filósofos de todos os tempos, porque simplesmente o Platão é aquele que conseguiu apresentar de forma clara e completa para nós, no nós da história, a filosofia em sua plenitude, ou seja, é quando a filosofia toma a verdadeira consciência de si mesma. Ah, professor, mas o Sócrates já não tinha feito isso? Os pré-socráticos já não tinham feito isso? Sim, mas não tão completo, não tão abrangente, com tanta força e clareza como em Platão. E nós temos que lembrar de uma coisa também. A obra do Platão chegou para nós praticamente completa. Pelo menos os registros históricos dizem isso. O Platão escreveu apenas na forma de diálogo. Diálogo é um gênero literário da filosofia. A filosofia tem vários tipos de textos. Tem gente que filosofa por cartas, chamados de as missivas filosóficas. Tem gente que filosofa por tratados, que é mais difícil, caso do Aristóteles, do Kant. Tem gente que filosofa por romances. Tem gente que filosofa por, vamos dizer assim, aquela reflexão interior. Tem um nome difícil em filosofia, chamado solilóquio. Que é conversa consigo mesmo. Tem gente que escreve por ensaio. E o Platão escreveu por diálogo. Mas por que o diálogo? Porque ele recorreu a este tipo de texto. Ele recorreu a esse tipo de texto para homenagear o seu grande e nobre mestre, Sócrates, que nós já falamos um pouquinho dele. O Sócrates, vocês lembram, é um filósofo que literalmente ia até as pessoas indagar sobre aquilo que elas pensavam e suas crenças. O Platão parte justamente deste momento da filosofia. E, para resumir, os maiores interlocutores do Platão também são os maiores interlocutores do Sócrates, os sofistas. Mas por que este assunto? Por que o Platão está interessado em debater com os sofistas? Por uma razão muito simples. O Sócrates foi condenado à morte, foi executado e pagou com a própria vida por fazer filosofia. O Platão ficou muito sentido com este drama, com este processo penal, e ele precisava entender por que a cidade de Atenas, uma cidade democrática, que se entendia como justa, matou o homem mais justo. Portanto, a pergunta da filosofia platônica é uma pergunta muito simples de fazer, mas muito difícil de responder. Vou repetir. É uma pergunta muito simples de fazer, mas ela é muito difícil de responder. Quer ver por quê? Porque o Platão simplesmente quer entender como que um homem justo vive em sua plena justiça numa cidade justa. Quer dizer, vou formular de outro jeito para ficar mais bonito. Que tipo de cidade receberia o homem justo em sua plenitude? Em outras palavras, como é que nós viveríamos nossa plenitude humana numa cidade que mata o homem justo? Percebe? O Platão está interessado, portanto, na pergunta do que é a justiça. E toda a obra do Platão, toda a filosofia platônica é uma filosofia que, de alguma forma, traz o tema da justiça. Qual critério nós devemos entender como aquele critério que fundamenta a justiça? Você poderia dizer assim, cada um tem sua opinião, a justiça é poder, a justiça é quem manda, a justiça é quem tem o domínio, a justiça é quem tem a força. No caso do Platão, isso não pode ser aceitável, porque se você determinar que a justiça é o domínio do mais forte, o mais forte simplesmente determina o que é justo segundo a sua vontade, segundo os seus interesses, e não os interesses da cidade.
os interesses da cidade não coincidem, muitas vezes, com os interesses de uma pessoa só porque ela tem poder. Então, Platão quer entender o mecanismo fundamental de uma justiça que se pretende universal. Ela não é personificada em alguém, na força de alguém. Ela é a expressão pura da beleza, da verdade e da realidade. E onde Platão apresenta isso? O Platão apresenta isso ao longo dos seus textos, ao longo dos seus longos, seus belíssimos e longos diálogos. O diálogo mais famoso do Platão tem 30 e poucos diálogos, mas o mais famoso, aquele que é mais conhecido por todos, é o diálogo chamado A República. A República é dividida em 10 capítulos, ou 10 livros, né? Porque os gregos entendem capítulo como se fossem livros. Mas isso é uma outra história. Tá? No 7º capítulo, ou no 7º livro da República, está aquilo que vocês já ouviram falar certamente na vida de vocês, que é o mito, mito da caverna, ou a alegoria da caverna. O que é a alegoria da caverna? A alegoria da caverna representa para o Platão as polis atenienses, a cidade de Atenas. O que o Platão diz? Olha, imaginem que as pessoas aqui, né, na cidade vivem como se vivessem presas numa caverna. Então, todos que nasceram amarrados, olhando para a parede. Eles não têm capacidade de olhar para a luz do sol, eles não têm capacidade de olhar para nenhum lugar a não ser olhando para a parede. Atrás dele, nas costas dessas pessoas, há uma iluminação, um fogo que ilumina e projeta sombra na parede. Então eu não consigo ver a luz do fogo, mas eu consigo ver justamente a projeção de sombras na parede. Para o Platão, as pessoas que vivem nas cidades, recebendo opinião, são como essas pessoas que nascem presas na caverna, que absorvem o conhecimento como se fosse uma mera aparência, uma mera sombra. Até que um belo dia aparece um dito cujo que consegue superar essa prisão e quebrar os grilhões que o atormentam, os grilhões da ignorância. Quem que é essa pessoa? É justamente o Sócrates, a figura do Sócrates. Ele consegue, através da dúvida genuína, falar, olha, eu não acredito nessa sombra, e se liberta. Se liberta, ele poderia sair correndo, né, falando, não quero viver nesse lugar, cheio de gente presas na caverna, vou sair daqui e toco o barco. Mas não, ele sai da caverna, vê a luz do sol, fica encantado com aquilo, fica nauseado, fica absolutamente perturbado, porque ele descobre a verdade, retorna para dentro da caverna, com um objetivo, e aí que está o objetivo político da filosofia do Platão, com o objetivo de recuperar a visão verdadeira das pessoas. Entrando na caverna, conversando com as pessoas, ele é tratado com deboche, ele é tratado com desdém. Onde já se viu você falar em nome da verdade, você não é nada. Aí toma um cacete das pessoas, morto por elas, né? O Platão mostrou que a cidade de Atenas é justamente esta cidade dominada pelo mundo das sombras, pelo mundo da ignorância. E o filósofo é que ele consegue se libertar dos grilhões da ignorância e alcançar a verdadeira realidade. E onde está essa realidade? Essa realidade está para fora da percepção. Ele está naquilo que foi chamado depois de o mundo das ideias. Para que vocês entendam bem isso, vou sugerir que também leiam o texto que está na apostila e façam os exercícios. E conversaremos com mais calma a respeito desse assunto em próximos capítulos da nossa quarentena. Muitíssimo obrigado e um abraço.